Shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje iniciando um dos livros maravilhosos da Bíblia, que são os Salmos. Então, nós temos 150 salmos e nós vamos estar estudando esses salmos no decorrer de alguns dias e é maravilhoso. Os salmos, eles são como remédios, né, como pílulas espirituais que nós vamos tomando, que nós vamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito. Então, o rei Davi, ele foi o autor mais abundante desses salmos, porque teve, né, não foi somente ele que escreveu os salmos, mas a maioria dos salmos foram escritos por ele, inclusive o salmo do 1 ao 9, que nós vamos passar um breve comentário hoje. Ele também foi escrito pelo rei Davi. Então eu te convido, você que ainda não começou a estudar a Bíblia, pegue o seu folheto e comece a estudar a Bíblia. Comece lendo e comece pelos Salmos. Se você ainda não começou, ainda dá tempo de você começar. Se você parou, volte novamente, volte nos Salmos, que é maravilhoso. Então hoje estaremos meditando no Salmo 1 e 9. Primeiro leia os Salmos, né, na sua Bíblia, depois você assista o vídeo. E o Salmo primeiro, né, ele começa falando, né, da diferença, né, do ímpio, daquele que serve a Deus, do que não serve, de como que a gente deve como nós devemos comportar, né, que nós devemos estudar a palavra do Senhor, né, porque a palavra do Senhor, ela que vai fazer nossa árvore ser uma árvore bem formosa, plantada junto ao ribeiro, onde nós vamos dar os frutos, né? E o Salmo 2, ele já começa, né, um pouco dizendo, né, sobre a pureza, sobre como caminhar na presença do Senhor. Já no Salmo 3 e 4, Davi já muda um pouco a linguagem, né, porque é onde ele começa a ser perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Então, no Salmo 3 e 4, né, nós costumamos, né, sempre dizer, é um salmo que traz paz para você dormir, né? São salmos que nos ajudam a dormir, porque imagina como que ele conseguiu deitar no travesseiro e dormir, sabendo que o seu filho queria matá-lo. Então ele escreveu esses salmos, são salmos muito fortes para trazer uma noite de paz, né, uma noite de tranquilidade, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio aos problemas da vida, nós conseguimos estar em paz com o Senhor. Só Ele pode fazer isso por nós. Então ele escreveu esse salmo, né, esse Salmo 3 e 4, ele estava muito angustiado, ele estava muito desesperado pela situação, né? Ele tinha aqui uma idade de 65 anos, imagina, né? Ter que correr do seu próprio filho. Então, assim, ele já estava bem debilitado, né? Bem cansado e ter que passar por tudo isso não foi fácil para ele. E já no Salmo 5, ele também, né, continuou falando, né, da perseguição do filho dele, da angústia da alma dele, mas mesmo assim, ele não deixava de falar, olha gente, estuda a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. E já no Salmo 6, né, dizem, né, os estudiosos que ele compôs esse salmo quando ele estava acamado, né, que ele estava com uma doença que enfraqueceu o seu corpo. Ele compôs esse salmo não dedicando a ele próprio, mas dedicando a todas as pessoas que estão passando por alguma aflição, por alguma enfermidade, né, que está oprimido, que está passando por alguma dificuldade. Ele compôs esse salmo, né? E o Salmo 7, né, dizem os sábios que ele é dedicado ao rei Saul, né, onde ele fala que o rei Saul foi um dos seus maiores inimigos, mas ele sabia, né, das qualidades do rei Saul, ele sabia né, que ele era um ungido de Deus, então ele não deixou de considerar isso, né, que ele era um ungido de Deus. Então, amados, nós não vamos falar de todos os salmos, porque são muitos salmos, então que você possa meditar na palavra do Senhor e ler, né, nós vamos ver que os salmos vão estar sempre falando de louvor, de adoração, da alma, né, das emoções. Então os salmos, eles falam muito das emoções
das nossas emoções, que nós não somos apenas seres espirituais, nós temos uma alma que sofre, que chora, que alegra, que entristece, que está animada, que está desanimada, né? Então, os salmos, eles vão falar muito sobre as emoções e nós vamos estar meditando, né, nestes salmos e vai ser maravilhoso. Não perca os estudos dos salmos. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.